Pecuária Inteligente. Sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Pecuária Inteligente, sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Eu sou Faeza Rezende e hoje em pauta, como aumentar a eficiência reprodutiva no final da estação de ATF. Para um bate-papo sobre esse tema, eu estou aqui com o Marcelo Celistre, que é gerente de produto corte europeu da ABS. Celistre, seja bem-vindo. Muito obrigado, Faeza. Nós estamos aqui sempre para estar colaborando com o produtor, com a pecuária brasileira como um todo e sempre tentando achar, vamos dizer assim, respostas para que realmente possam ajudar a melhorar a sua produção, como bem diz o título, né? Como aumentar a eficiência no final da estação. Esse é o tema de hoje. Pois é, e a gente sabe aí, Celistre, que o Brasil é muito grande, a gente tem temporadas diferentes em cada região, mas existe uma regra geral que estamos no final da temporada, né? E aí todo mundo numa corrida na busca por melhoria de índices nesse final de temporada. Sem dúvida, o final da estação é um dos maiores desafios. Por quê? Vamos lá, né? Vamos pegar o exemplo como as fazendas, vamos dizer, a maioria das fazendas, como tu bem disse. Então, vamos pegar a maioria das fazendas, tem lá uma estação de IATF, uma estação de monta, bem definida, que pode durar de 2 a 4 a 6 meses, mas o fato é que é o seguinte, no início da estação, o próprio clima, as pastagens, elas, vamos dizer assim, elas beneficiam para as vacas estarem aptas à sua prenhez, né, à sua reconcepção. Da mesma maneira que as próprias vacas mais férteis, elas já estão prontas, elas já são as vacas, vamos dizer assim, as vacas que não são problema, elas vão parir normalmente, vão estar com o score corporal em excelentes condições e assim elas vão reconceber. O que vai acontecendo? É como, imagina um filtro e vai ficando só aquele fundo para o final, só os problemas, né? Então vai ficando vaca mais fraca, vai ficando vaca mais velha, vai ficando vaca de pior score corporal, vai ficando vaca que teve algum problema reprodutivo da questão, né, da condição uterina, né, de alguma leve distocia, alguma coisa, então vai ficando realmente para trás, o próprio clima também vai dificultando, então assim, vai ficando cada vez mais um desafio muito grande para quem trabalha com cria, sabe que isso é um fato. E agregando em todo esse cenário, nós sabemos que vários pecuaristas costumam iniciar a estação reprodutiva IATF com Nelore, para fazer reposição de prenhezes no início da estação, e a partir de certo período, segundo, terceiro protocolo, eles utilizam cruzamento. Essa também é uma realidade, em regra, do Brasil. Com certeza, para quem utiliza o cruzamento industrial, hoje esta é uma realidade. A primeira inseminação ou a primeira e a segunda usar o Nelore, visando principalmente a reposição de qualidade, como eu falei, as melhores vacas, as mais adaptadas, as melhores condições, elas vão parir primeiro, são as vacas que têm as melhores oportunidades e inclusive os melhores índices de prenhez, e nesse momento o produtor acertadamente coloca o Nelore, porque no passado não era assim, Faeza. No passado o pessoal usava muito cruzamento no início e nem inseminava muito de Nelore, usava os touros de repasse Nelore. E aí tu imagina que a reposição vinha de fruto de touros e não de touros provados em inseminação. Isso, como a gente está falando aqui, né, em muitas propriedades. E hoje o produtor aprendeu com esse processo a usar o Nelore no início da estação e o cruzamento no final. E o cruzamento faz todo sentido usar no final, justamente como nós vinhamos falando, né? Não só a questão das vacas problemas, mas também vamos dizer assim, a estação reprodutiva, quanto mais curta, ela é melhor
por uma questão de eficiência produtiva na cria. Então, visto que tendo esse ponto como verdade, a gente tem que trazer, como a gente fala, as vacas para dentro da estação. Então, imagina, as vacas depois do parto, hoje em dia, a tecnologia de IATF, dos protocolos da parte reprodutiva, elas já trabalham muito para tirar essa vaca do anestro e antecipar a reconcepção. Mas ainda assim, a vaca precisa daquele período pós-parto para uma recuperação uterina para então estar apta a receber o sêmen. Então, tu imagina uma vaca que pare no final da estação, ela precisa desse tempo de recuperação e ainda tem que emprenhar. Lembrando que ela emprenhou, nós temos toda a gestação futura, ou seja, essa vaca que emprenhou do tarde, ela vai parir do tarde de novo. Então, o que a gente fala? É muito importante aí um dos pontos que o cruzamento traz um grande benefício, que é a duração de gestação. Nós sabemos que a duração de gestação média de bovinos ela é entre 280 a 290 dias. Quando nós olhamos para o zebuíno, nós temos de 280 até 300 dias ou muito próximo disso. Quando nós olhamos para os taurinos, e especificamente para a raça Angus, que é uma raça maternal muito forte, nós estamos falando de 265, 270 dias até 280, 285 dias de gestação. Ou seja, se nós pegarmos o intervalo mínimo e o máximo entre taurino e zebuíno, nós estamos falando aí, muitas vezes, em mais de 30 dias. Então, tu imagina, nós temos uma estação de monta de 120 dias. Se a vaca pariu no final da estação e ela conseguiu reconceber, se ela estiver prenha de um Nelore, a chance de no ano seguinte ela estar fora da estação é muito grande. Então, com o cruzamento, nós temos a chance de trazer essa vaca, pensando só na vaca e não no produto, trazer essa vaca no próximo ano para dentro da estação, porque tem dias de gestação mais curtos em relação ao zebuíno. Então, esse é um dos grandes benefícios do cruzamento, e por isso que eu disse que, acertadamente, essa é uma técnica utilizada hoje acertadamente. Nelore no início e cruzamento no final. Por isso que nós estamos falando hoje agora do cruzamento, né, tentando aí entender como que a gente pode ajudar o nosso produtor. E aí, em todo esse cenário, um plano genético bem feito pode não, faz a diferença. Hoje não é só mais usar Angus no final da estação. Hoje a gente tem tecnologias próprias para esse pecuarista que quer aumentar o desempenho, aumentar a fertilidade no final da estação. A superdose é o melhor exemplo para isso. A superdose foi pensada justamente para isso. Só para recordar, Faesa, a superdose, vamos dividir em duas partes. A parte de uma melhor fertilidade através do Fertility Plus e a parte do desempenho genético, que é vamos dizer assim, a seleção genética específica para o caso, né, do cruzamento industrial. Mas falando diretamente como melhorar a eficiência reprodutiva, o Fertility Plus, que está dentro da superdose, o Fertility Plus é o semente heterospérmico. É uma tecnologia que nós temos já consolidada no Brasil há mais de 15 anos e que nós sabemos que numa enorme base de dados que nós temos do nosso banco de dados de ATF do SINC, nós temos aí sabidamente 3 pontos percentuais acima da média do uso do semi-convencional, né? Então, assim, veja bem, a gente sempre salienta, o Fertility Plus é a segurança em uma boa fertilidade. Por que eu digo isso? Quando nós temos uma condição ideal, da condição corporal das vacas, condição climática, sanidade, a equipe, o veterinário, tudo andando certinho, a fertilidade das vacas é esperada muito alta e assim acontece. Porém, quando nós temos um maior desafio, né, onde o clima já começa a desafiar, a condição corporal das vacas já
desafiadora para um limite, assim, né? Uma condição corporal limite. Às vezes o balanço energético, que é um ponto muito importante, né? Ele também dificulta essa reconcepção. Nós estamos falando nessas condições de desafio, é justamente quando o Fertility Plus tem esse destaque comparando com o semi-convencional. E é justamente aí em que a superdose traz um grande benefício para o nosso produtor, porque nós temos recebido do campo, de veterinários, de produtores, diversos depoimentos de excelentes índices de ATF. Esse ano, então, né, em várias regiões nós estamos com uma questão aí de seca, as chuvas atrasaram, tu imagina a estação com as chuvas atrasadas, já tem uma estação, vamos dizer assim, limitada, porque se a gente alongar a estação, às vezes é necessário, mas ela não é a melhor coisa pensando na estação futura. Então, quando o cruzamento entra no final da estação, é obrigatório que tenha uma alta fertilidade, e aí, voltando naquilo que eu falei de uma prenhez mais curta, uma gestação mais curta, para trazer essas vacas para dentro da estação no próximo ano. Então, a gente sabe que pecuária é plurianual, a gente está sempre olhando para frente, né? Celisse, aí é, duas perguntas aí nesses números que você citou. Primeiro, 3 pontos percentuais. Vou te fazer um desafio aqui de matemática. 3 pontos percentuais são quantas prenhes a cada 100 inseminações? E o que que isso reflete no bolso do pecuarista? A gente consegue materializar esse benefício? Sem dúvida, Faesa. Imagina, 3 pontos percentuais, nós estamos falando de 3 terneiros ou bezerros a mais a cada 100 vacas, né? Então, é isso que significa. E aí, quando nós vamos ver apenas três, mas multiplica o valor de 3 produtos a mais, né? Vamos dizer o quanto, quantas contas isso paga, né? Quanto que representa hoje 3 terneiros a mais? Hoje, vamos ver, nós estamos no ciclo de baixo da pecuária, tá? Então, vamos dizer aí que hoje um bezerro está valendo ao redor de R$ 2.000, 1.800, R$ 2.000. Só que nós sabemos que a vaca que está sendo, que está tendo a concepção hoje, essa vaca vai parir o ano que vem e vai desmamar daqui a 2 anos praticamente, que é justamente quando nós entraremos na alta do ciclo pecuário. E aí, quanto estará o quilo desse animal desmamado? Nós estaremos falando em 15, 16, 18, 20, acima de R$ 20. Então, esse bezerro, esse terneiro, ele poderá chegar a R$ 4.000. Então, imagina como essa conta ela é dinâmica, né? Porque, como eu disse, a pecuária ela é plurianual, a gente tem que estar sempre pensando no futuro. A prenhez de hoje vai ser um produto daqui a 2 anos que vai ser, vamos dizer assim, que vai monetizar se o produto for desmamado, vendido na desmama, né? Então, assim, realmente isso é muito representativo, né? Então, e assim, isso é um valor médio, Fez. A gente sabe de resultados muito superiores a esse. E aí eu volto a dizer, às vezes o produtor diz assim, mas eu tive apenas 45%, o meu resultado foi ruim. E aí, dependendo das condições, né, climáticas, de condição corporal, da equipe, né, do tamanho do lote, talvez a expectativa, na verdade, a expectativa era acima, mas a realidade poderia ser muito inferior a 45%, poderia estar próximo dos 30, 25, 30%, como é a realidade de vacas de final de estação. Então, assim, esse produto, eu volto aqui a dizer, quanto maior a, o desafio, maior é o benefício que o produtor recebe. E outro dia a gente conversava também nos bastidores da ABS, Celistre, sobre esses resultados, era a segunda pergunta que eu ia te fazer, que você só citou aí, ouvi de alguns representantes, vários depoimentos, mas não falar em porcentagem. A gente está falando que existem essa questão de 45%, em alguns casos, que ainda é maior do que seria a realidade, mas na maioria dos casos, quais são os relatos que a gente recebeu da superdose em uso em final de estação, na última estação?
Olha, um dos melhores depoimentos que eu tive, né? Nós temos vários, nós temos aí depoimentos da região do Pará, lá de Redenção, de Marabá, de Xinguara, nós temos diversos depoimentos, do Mato Grosso, de Rondônia, né? São muitas regiões, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins. Então, assim, eu visito, né, o Brasil inteiro. E tenho relação, obviamente, né, contato com muitos veterinários e representantes que também são veterinários, e assim, é impressionante a fama, né, que eu vou dizer assim, que a superdose pegou, porque ela diz assim, ó, usa a superdose que é tiro certo. Nós temos tido aqui vários resultados acima de 60%, acima de 62%, 63%. Então, assim, isso é muito gratificante para nós, porque nós estamos focados em realmente ajudar o produtor. E até uma brincadeira que nós fazemos assim, a gente diz assim, pô, eu estou criando um problema, porque a superdose ela é tão boa que a gente acaba vendendo menos sêmen, porque ela emprenha tanto, que acaba que a gente tem quando vai vender, a gente normalmente faz um cálculo, ó, o cálculo é 50%, né? Então, assim, se eu tenho X vacas para inseminar, eu calculo lá o número de doses que eu vou precisar, num cálculo de uma taxa de prenhez de 50%. O que que acontece? A prenhez é muito superior e acaba que ou sobra as doses ou o produtor acaba dizendo, não, eu não vou precisar de toda essa quantidade porque a prenhez é muito boa. Então, assim, isso é muito valoroso para nós e é um feedback, como eu disse, vem de diversas regiões. Né, tem do Paraná para cima e a gente escuta direto, todo dia um WhatsApp falando muito bem das prenhez. Elistre, e a gente está falando sobre um dos superpoderes da superdose, que é a superfertilidade, mas eu não posso terminar sem falar do superpoder, que é a supergenética que ela carrega, que é a Nuera Genetics, que uma linha genética validada pelo ABSX-Black, que é um índice exclusivo para cruzamento industrial, e ainda mais nesse cenário que você muito bem pontuou, que a gente sabe que essa safra é muito decisiva para a lucratividade do produtor, que vai ser a virada de chave, porque o que ele está plantando agora, o que ele está inseminando agora, ele vai colher lá em 2026, que é quando é esperada a alta do ciclo pecuário, um bezerro de qualidade vai valer ainda mais, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a genética que carrega a superdose. Então, completando a questão da eficiência de final de temporada, o que que acontece? No mercado, a gente sabe que os animais do final de estação, é sabido assim, ó, o comprador de bezerros, ele busca o bezerro do cedo, né? Esse é um termo, vamos dizer assim, campeiro que se usa por aí, porque a gente sabe que o animal que nasceu do cedo, ele tem um melhor desenvolvimento, ele é mais valorizado, ele é mais buscado. Então, isso, vamos dizer assim, discrimina o animal nascido do tarde. Onde que a genética ajuda? Justamente a superdose, como era Genetics, que é uma genética selecionada, voltada diretamente para o cruzamento, para o uso dessa genética de cruzamento em vaca Nelore, é quando nós temos justamente essa validação genética em que nós falamos assim, nós conseguimos produzir um produto altamente eficiente e com valor agregado, mesmo que nascendo no final da estação. Pois justamente, se nasce no final da estação, o que nós precisamos é ter o máximo de eficiência nesse animal, porque senão ele precisa recuperar o tempo perdido, vamos entender assim. E a superdose, ela hoje é validada, né? Esses são números reais, a gente fala os dados do mundo real, porque a gente tem os dados das fazendas aqui no Brasil, em que são fazendas que nos dão os resultados, né, da superdose, da progênie dos touros Nuera, desde a concepção até o abate, onde nós identificamos os animais mais eficientes. Eficientes no quê? Eficientes naquilo que mais importa para a rentabilidade do produtor. A fertilidade que nós já falamos, depois nós vamos para o desempenho técnico, que é o ganho de peso, a eficiência de conversão alimentar
e entregando uma carcaça de valor agregado. E aí veja bem como é importante os números da superdose. O ganho médio diário da superdose mais top, ou seja, os animais ponta da superdose, eles entram com um ganho médio diário de 20% acima da média. Né? Lembrando que tem ainda os animais abaixo da média, né? Então, da nosso banco de dados, o GMD médio entrega 20% a mais. Depois, em eficiência de conversão alimentar, são mais 20%. Lembrando, conversão alimentar, nós temos aqueles quadrantes, né? Do animal que come muito e ganha pouco, o que come pouco e ganha muito, né? E que é os animais do quarto quadrante, em que nós encontramos esses animais com 20% de melhor eficiência de conversão. E, por fim, mais 15% no peso de carcaça, além do valor agregado da carcaça em questão que os programas de carne de qualidade, onde os animais de cruzamento entram, eles levam em consideração, primeiramente, a raça, que é o animal cruzado, o F1, ele já agrega valor, depois é a questão de idade, a questão de peso de carcaça, acabamento de carcaça. Então, quando junta peso e acabamento de carcaça, é quando o produtor consegue agregar as bonificações monetárias, né, do frigorífico. Isso para todos os programas ao redor do Brasil. E é isso que justamente a gente traz na superdose, que a gente classifica em Silver, Gold e Platinum, e justamente a Platinum é a que apresenta o máximo desse desempenho zootécnico. Então vamos lá, recapitulando: aumentar a eficiência no final da temporada de monta. Se eu tenho um produto que melhora a fertilidade, eu já estou dando chance para mais vacas no final da estação ficarem prenhas, né? Seja pela tecnologia do Fertility Plus, seja pela questão do aumento do desafio, a gente está tendo mais prenhezes no final da estação. E depois, esses animais que já nasceram para o final, uns animais com esse superpoder, como tu bem mencionaste, em que nós estamos falando aqui de 20% a mais em conversão e eficiência alimentar em GMD e 15% a mais em peso de carcaça. Isso representa uma lucratividade, representa, na verdade, a diferença do produtor que ganha dinheiro, que tem lucratividade, daquele que tem prejuízo. A gente sabe isso, conseguimos falar isso com propriedade, e até eu vou citar aqui um exemplo muito claro, que é de uma fazenda colaboradora, né, a Fazenda Siriema, que está lá no Mato Grosso do Sul, em Miranda, em que a gente conversando com o produtor, ele nos contou assim, eu perguntei, né, eu digo, vem cá, realmente a superdose está te trazendo essa solução, mas o que é que a gente está falando está acontecendo, né? E ele falou assim, ó, Celistre, tu nem sabe, a gente tem uma programação aqui de quando que os animais vão entrar no confinamento. E o que aconteceu com o uso da superdose, o uso do Nuera Genetics? A gente começou a antecipar os animais para a entrada do confinamento, porque a entrada do confinamento é definida por um peso-alvo. Então, assim, por exemplo, 350 quilos, 380 quilos é o peso mínimo para entrar no confinamento. Ora, se esses animais chegam nesse peso-alvo antes do tempo, eu libero espaço na fazenda toda porque os animais do confinamento foram para o confinamento. Então, eu libero a condição corporal das vacas como um todo melhora. Veja bem como isso é representativo para o todo da fazenda. Então, a gente está falando sim só do GMD, da conversão alimentar, mas tem muito mais benefício para a fazenda inteira quando esse animal sai da fazenda, entra no confinamento mais cedo. Por quê? Porque ele atingiu esse peso meta antes. Depois, dentro do confinamento, com esse alto GMD, ele se apronta antes. Ora, se ele entrou antes, tem um GMD maior, esse animal está pronto para o abate antes do quê? Antes da safra. Quem trabalha com pecuária sabe que o mercado se baliza muito em safra e antessafra, né? Então a gente está falando, o que significa isso? É a alta e a baixa dentro do ano da arroba do boi. Se eu consigo entregar os animais no início, né, da safra, eu ainda sustento melhores valores da arroba.
Se eu entregar os meus bois quando todo mundo entrega, é a grande pressão de baixa pela grande oferta que tem no mercado. Então, os benefícios, eles ultrapassam os benefícios zootécnicos. Eles vão mais além, eles vão nos benefícios de mercado. Por conta disso, vão também nos benefícios da fazenda liberar espaço na época da seca para as vacas manterem uma melhor condição corporal, pensando na próxima estação de monta. Então, assim, eu não tenho dúvida de que a superdose, ela realmente é o produto a ser usado, e a gente diz assim, se faz cruzamento industrial, não tem como não pensar em superdose. E isso vem acontecendo, a gente vem tendo relatos aí de inúmeros produtores, então a satisfação é muito grande, Faz. E a satisfação também para a gente conduzir um bate-papo que comprova de que a gente está entregando resultado, está entregando o que a gente promete, e ainda mais nesse final, né, de estação, como a gente começou esse bate-papo falando, que a gente tem a oportunidade de entregar um super final de estação para quem está nos acompanhando. Celistre, muito obrigado pela sua participação. Esse bate-papo renderia muito mais aqui e a gente com certeza tem outros temas para conversar. Então, o convite já está feito. Espero você de volta aqui em breve. Para mim é um prazer sempre estar falando daquilo que a gente gosta, sabendo que a gente está falando algo com propriedade, daquilo que a gente vive no dia a dia, sabendo que realmente a gente tem como ajudar o produtor. E fica a mensagem: é planejamento. Falando em planejamento, é plano genético. O plano genético é essa decisão acertada, né, do uso do Nelore no início da estação e o cruzamento no final. E o plano genético está aí. A gente sabe que cada vaca a genética que ela merece estar prenha, né? Uma vaca que é perfeita para produzir a sua reposição e uma vaca que merece o cruzamento para o produtor ter esse produto de valor agregado. Contem com a gente, contem com a ABS, estamos sempre dispostos a estar ajudando. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a superdose, pode entrar em contato com o representante comercial ABS mais próximo de você. A lista completa dos nossos representantes você encontra em nosso site ou nas nossas redes sociais. Mais uma vez, Celistre, muito obrigada. Muito obrigada também a você que nos acompanhou aí de casa. Esse foi mais um bate-papo sobre pecuária inteligente, sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Até a próxima. Tchau. Você acompanhou mais uma edição do Pecuária Inteligente por ABS, sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo.